tragédia. Troca de tiros termina com a morte de uma criança e um policial penal. Ao vivo, Salutiel Filó agora tem detalhes. Boa noite, Salutiel Filó. Boa noite, meu amigo Clóvis. Boa noite ao nosso público de casa. A gente fala ao vivo em frente à UPA de Senador Camará, para onde o pequeno Sandro Ramos, foi trazido, de apenas 8 anos de idade. O Sandro, ele andava de bicicleta aqui na Avenida de Santa Cruz, na altura ali da comunidade Cavalo de Aço, no início dessa tarde, quando foi atingido por uma bala perdida. Houve um tiroteio ali na região, um menino andando de bicicleta acabou sendo atingido na cabeça. E aí populares trouxeram ele para cá, para a UPA de Senador Camará, mas o menino já chegou aqui na unidade sem vida, Clóvis. O corpo dele ainda se encontra por aqui. Agora há pouco, familiares, o pai e o tio da criança estiveram aqui na unidade para realizar os trâmites da liberação do corpo, que ainda vai seguir para o Instituto Médico Legal. Também estiveram por aqui à tarde agentes da Delegacia de Homicídios da capital, que passou a investigar esse caso por conta dos homicídios, porque o pequeno não foi o único a morrer neste confronto. Também houve a morte de um policial penal, o Otávio. Ele estava naquela região quando entrou ali por engano na comunidade Cavalo de Aço. E aí, depois disso, houve um confronto desse policial penal com traficantes de drogas da região. Clóvis, foi quando aí este menino foi atingido por essa bala perdida. Não só ele, também há informações de um outro morador que seguia ali para uma igreja evangélica. Ele foi atingido no olho e também houve um motociclista atropelado durante essa ação. Esse motociclista seria suspeito de ter participação ali no tráfico de drogas. A gente também não sabe aí qual é o estado de saúde dele, nem desse outro morador que foi baleado no olho. Mas fica aí esse registro dessa violência no Rio de Janeiro. Uma criança morta, baleada com tiro na cabeça. Clóvis, a gente preparou uma reportagem com todos os detalhes sobre esse caso. Vamos assistir. As cenas de violência são da Avenida Santa Cruz, Senador Camará, zona oeste do Rio. Tarde de quarta-feira. Estirado no asfalto, o corpo de mais uma criança vítima de bala perdida na cidade. Sandro, de apenas 8 anos, andava de bicicleta no local quando um tiroteio teve início. Após ser baleado, populares tentaram socorrer o garoto, que chegou a ser levado para a UPA mais próxima. Mas ele acabou não resistindo aos ferimentos. Trouxe ele da escola, estava em casa. Ele almoçou, aí falou: pai, vou dar uma voltinha de bicicleta. Eu falei: não vai. Aí ele: tá bom. Eu falei. Aí ele insistiu, eu falei: tá bom, dá uma voltinha só por aqui. Aí nisso ele saiu para mais longe. Entendeu? Aí houve esse negócio de perseguição aí, não sei, eu fiquei sabendo pela televisão. Aí ele estava no caminho, aí acabou acontecendo isso. Entendeu? Além do menino, um policial penal identificado como Otávio José Lins Brasil, de 59 anos, também morreu atingido pelos disparos. Segundo as primeiras informações levantadas sobre o caso, Otávio seguia de carro pela Estrada dos Coqueiros quando teria entrado por engano na comunidade Cavalo de Aço. Ele então tentou fugir do local ao avistar homens armados, mas acabou atropelando um motociclista. A moto ficou presa debaixo do carro do agente penal, que parou mais à frente para ver o que estava acontecendo. Foi neste momento que o tiroteio teria começado entre o policial e os criminosos. Otávio acabou atingido pelos disparos. Neste vídeo gravado por moradores, é possível ver o momento em que o policial penal desce do carro e identifica a moto presa debaixo do veículo. É possível também notar que um dos pneus está vazio, mas não há nenhum disparo de arma de fogo naquele momento, o que deve ter ocorrido depois. A vítima chegou a ser levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista atropelado também foi socorrido em um hospital da região, mas ele não teve identidade divulgada. O caso foi registrado inicialmente na delegacia de Bangu, mas devido às mortes, a Delegacia de Homicídios da capital assumiu as investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.
Olha, gente, a primeira versão que eu ouvi dessa notícia, dessa história, foi mais ou menos isso mesmo, né? Ele entrou enganado, policial penal, um agente penal, entrou, se enganou na entrada, foi abordado a princípio por esse rapaz de moto. Ele teria jogado, não parou, ele resistiu, ele jogou o carro em cima da moto, arrastou a moto e fugiu. Quando ele percebeu que tinha alguma coisa errada, ele parou para ver e identificou a moto embaixo do carro dele. Foi nesse momento que ele percebeu também que tinha sido seguido pelos marginais. Eles foram atrás dele, porque ele reagiu, ele jogou o carro em cima da moto e fugiu. Os bandidos foram atrás dele e o executaram. A criança de 8 anos, inocente, mais uma vítima inocente, estava ali, não é culpado, o pai, o seu Silval, que falou agora ali com o coração cortado pela dor de perder um filho estúpido, como tantas famílias, de forma estúpida, né? Como a gente vê todos os dias no noticiário, e parece que não tem fim essa desgraça aqui no Rio de Janeiro. Ele chorando a morte do filho, disse, não, ele pediu para sair de bicicleta, ele disse para não ir e tal. Mas a culpa não era a criança querendo andar de bicicleta, do cidadão que mora em área de confronto, de violência, né? Essa violência descabida que tinha que acabar no Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Vamos voltar com o Salatiel, que tem mais informações sobre esse caso. A reportagem contou bem o que aconteceu, você entendeu? Então, o agente penal, ele acabou sendo atingido por tiro. O menino de 8 anos foi uma vítima inocente, estava ali perto, levou bala também. E o Rony fez as imagens. O Salutiel fez a reportagem. Quais são os detalhes que você quer acrescentar, Salu? Clóvis, eu destaco o momento em que a gente conversou com o pai, o Simval Ramos. Um momento que ele ficou muito emocionado, muito comovido, porque ele se sentiu culpado por ter deixado o menino andar de bicicleta. E aí a gente depois o consolou, dizendo que isso não é culpa dele, isso é culpa da violência. O menino tem que ter total direito, qualquer criança tem que ter o direito de sair de casa para dar uma volta de bicicleta, sem que isso coloque a vida dele em risco, sem que isso faça com que ele seja alvo de algum disparo de arma de fogo. E esse motociclista que vocês viram, que eu citei ali na reportagem, segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de fazer parte do tráfico de drogas. Um outro morador também foi baleado, ele faz parte de uma igreja evangélica da região e ele foi atingido no olho, também por bala perdida. Todos esses feridos foram socorridos em unidades de saúde aqui da região, aqui na UPA de Senador Camará, também no Hospital Rocha Faria e no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Agora, Clóvis, a Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, divulgou uma nota dizendo que vai abrir uma sindicância para apurar melhor as circunstâncias desse ocorrido, já que envolve ali um agente penal. Agora, um dado alarmante em relação a esse caso vem do Fogo Cruzado, do Instituto Fogo Cruzado. Olha, com este caso do Sandro, que aconteceu agora à tarde, já chegamos a 10 crianças baleadas na região metropolitana do Rio. Isso envolve capital, Baixada Fluminense e a metropolitana. Clóvis, 10 crianças baleadas somente este ano em todo o Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio. Agora, dessas 10 crianças baleadas, 8 foram atingidas por balas perdidas. Uma morreu e 7 ficaram feridas, Clóvis. Agora, isso é um número até um pouco menor do que do ano passado, do mesmo período, o que nem de longe torna essa situação menos grave. No ano passado, nesta mesma data, 29 de maio, tínhamos chegado a 14 crianças baleadas. Estamos já em 10 este ano, Clóvis. Um dado alarmante, muito triste, ver uma criança perder a vida brincando, andando de bicicleta, Clóvis. Verdade, Salu. E você foi muito inteligente e teve bom senso em colocar isso. Não é porque o número, no mesmo período de tempo do ano passado, em relação a esse ano, é menor do que a estatística do que vimos no ano de 2023, que isso significa alguma coisa. Veja só, por que o Salutiel falou isso? Vai falar com o seu Simval, se ele se importa que agora tem 8, 10 casos e eram 14 ano passado. Não faz nenhuma diferença na vida e no drama que ele vive sem o filho, desse vazio enorme. Estatística é bom para burocrata.
Porque uma pessoa que seja vítima ou perca o ente querido não quer saber de número que caiu, que subiu. Cada caso é uma vida que tem um valor que não pode ser substituída. Então eu apoio o que você disse, é exatamente isso. Estatística vale para você criar estratégia para combater o crime, mas não para se exibir para a imprensa e dizer que está trabalhando, porque cada vítima fatal não tem volta e é um trauma na vida da família, não é, Salutiel? Exatamente, Clóvis. As famílias dilaceradas, elas pouco se importam com os números. A gente sempre diz, sempre fala no jornalismo essa questão de virar mais um número, porque é a parte mais fria dessa violência cruel, dessa carnificina em que vivem principalmente as regiões de comunidades carentes do Rio de Janeiro, como é o caso ali da favela do Cavalo de Aço. Clóvis, uma situação bem complicada, bem triste, e a gente tem que se apegar aos números para resolver a violência, que eles não permaneçam, que eles sejam zerados. Eu volto com você. Muito obrigado, Salutiel Filó. Que baita profissional nós temos aqui no SBT.